Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com você? Vamos lá, vamos iniciar nossa live agora com uma convidada super especial, minha querida professora de Pranic Healing, minha mentora Be-Light do curso Opa! Oi, Gra, tudo bem? Vou mandar o convite para Ellen. Vamos aguardar ela entrar aqui. Entrei também, amor. Ju, manda um minutinho para ela. Uma mensagem para ela que nós estamos entrando. Vamos entrar, tudo bem. Antônio, vamos aguardar ela entrar para a gente poder iniciar. A gente vai ter um papo hoje sobre as constelações familiares, né? E como elas podem atuar e impactar a nossa vida, né? Não só na nossa área pessoal, mas em todas as outras áreas. Deixa eu ajustar aqui. A Ellen entrou. Oi, Ellen, boa noite. Júlia, você liga o ar pra mim? Por favor. Boa noite, deixa eu enviar aqui. Tô aqui, já vou te mandar. Só um minutinho. Como que eu faço aqui? Não, você tem que apertar o botão. Ela tem que solicitar para participar. Júlia, manda no grupo também, todo mundo. Oi, Opa! Ellen, boa noite. Boa noite, lindeza. Tudo bem com você? É uma honra para mim ter você aqui comigo. Você sabe quanto eu te admiro o seu trabalho. Igualmente, amada. Tudo bem comigo, mais ainda agora e a gente poder bater esse papo com todo amor, de uma das realmente ferramentas que mais transformaram a minha vida. Muito feliz pelo teu convite, grata pela oportunidade, super namastê. Espero que esse nosso encontro possa alcançar aí o coração de muitas lindezas e realmente fazer diferença nessa terça-feira dessa semana que antecede aí o renascer e o que tem tanto a ver com as constelações, né? Com certeza. Bom, Ellen, eu queria, assim, enquanto esperar o pessoal ir chegando aqui um pouquinho, eu queria que você se apresentasse, né? O Instagram da Intac a gente ainda não tem um público muito grande, porque é uma empresa nova, a gente está começando agora com as pós-graduações, né? E o foco principal dos nossos cursos é a neurociência e as terapias alternativas e complementares, né? Então, como eu sei que são duas áreas que você reina e domina, né? Eu me honro muito, né, em ter você aqui com a gente. Então, eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu método e tudo isso. Maravilha. Muito bem, vamos lá então. Muito honrada também com essa oportunidade. Então, eu me chamo Ellen Lisboa, ajudo aí especialmente lindezas há 14 anos a revolucionarem sua força serena, sua vitalidade, sua paz através de um método próprio, que é uma síntese de 20 anos de estudo, de design de vida mesmo, de como a gente pode assumir a responsabilidade pelas mudanças que mais sonhemos com leveza, com luz, e por isso o método se chama Be-Light. E eu tive a alegria de ter a Sofia como aluna do método, como aluna do curso básico de Pranic Healing, e então descobri através dos seus testemunhos, através realmente de tudo que você me trouxe, o quanto as nossas jornadas se encontram, quantas coisas em comuns tem, quantas paixões, quantas ajudas, quantas possibilidades. E é uma alegria a gente juntar forças, né? E a constelação fala muito dessa possibilidade de melhor nos reconhecermos e de melhor pertencermos. Então, minha paixão é isso, coisa que eu mais amo é ajudar mesmo almas. Eu gosto de chamar de lindezas. O meu público-alvo acaba que na sua maioria são mulheres, mas os homens também se sintam bem-vindos e como lindezas também, lindezas de alma, né? Lindezas de busca. E é uma alegria, assim, a coisa que eu mais amo fazer é ajudar as pessoas a se reconectarem com a sua autenticidade, com a sua possibilidade de transformação mais genuína, não dando Ctrl+C, não dando Ctrl+V, não seguindo a boiada, não indo pelo que está na moda. E trabalhar, estudar isso há 20 anos, trabalhar com isso há 14 anos, realmente
Me dá a honra de poder ter ajudado aí mais de 50 mil lindezas, de ter mais de 300 alunas. E eu espero, então, com esse nosso bate-papo, poder abrir, inspirar possibilidades. E cada lindeza possa sentir aí a ressonância desde o seu coração de que é possível, de que vai dar. Dá para ter uma vida de mais leveza, mais de luz, de mais pertencimento, de mais harmonia, de mais ordem, mesmo em meio a tantas incertezas, tantas dúvidas, tantas inseguranças ou tanto caos. Dá para se tornar o seu próprio oásis de paz em meio ao caos. Ai, muito lindo. Eu adoro te ouvir falar, eu sou super fã mesmo, porque mesmo com as nossas, né, nossas áreas de atuação, nossos estudos, né? A Ellen também fez cursos em Harvard, assim como eu, né? Formada em constelação, estuda muito neurociência e está sempre à frente das práticas mais inovadoras, das maiores tecnologias, né? Em relação a se autoconhecer e conseguir tornar a nossa vida cada vez mais fluida, né? Que é o que a gente traz ali no método dela, no Be Light, ela chama de leveza, né? Essa fluidez que eu falo para vocês aqui, que a gente busca entrar no nosso fluxo de vida, permitir com que Deus haja realmente, efetivamente, né? Dar essa permissão. E as constelações familiares, assim para Ellen como para mim, foi um divisor de águas na minha vida. E depois que eu iniciei esses estudos, e muito antes dos estudos, as vivências, né? As minhas curas através das constelações, eu vejo as constelações como não só como uma ferramenta, mas como um mecanismo de transformação e mudança que foge dos paradigmas normais, assim, convencionais que a gente já conhecia. Porque a gente sempre ouve dizer, né, e a maioria das pessoas trata como se as mudanças fossem necessárias serem sofridas, precisam ser difíceis, precisam ser dolorosas para que a gente conseguisse realmente sair do lugar. E através das constelações eu encontrei um olhar mais amoroso, mais acolhedor, para passar por todos esses desafios que a gente tem, que todos nós temos, né? E quando a gente se propõe a olhar para todas essas dores, com o coração aberto, sem julgamento e disposto a se reconectar, se transformar em quem realmente nós somos, né? Em viver a nossa essência mais pura e mais divina, que vem através de quem nos criou, através dos nossos pais. Então, quando a gente exercita diariamente, um pouquinho todo dia um pouquinho, o sagrado direito de ser quem a gente é mesmo. E eu aprendi essa frase com você e eu uso muito, porque eu acho que nada traduz tão bem, né, esse sagrado direito mesmo de olhar para os nossos pais, para a nossa origem, para todo o nosso sistema, né, todos aqueles que viveram suas dores e suas lutas, para que nós pudéssemos estar aqui e não precisássemos repeti-las. Né? E temos a consciência e a condição de seguirmos adiante sem carregar essas dores. Né? E para mim as constelações é isso, é esse se libertar do peso, da dor, do sofrimento e se liberar para seguir fazendo diferente. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Ellen, para a gente já do que são as constelações, mas antes disso eu queria convidar cada um que está aqui com a gente agora, nesse momento, primeiro a permanecer até o final, porque eu vou ter um presente super especial para quem estiver aqui assistindo a nossa live. E eu estendo, Ellen, esse presente. Se você quiser estender para suas alunas, eu vou disponibilizar um presente aqui para quem estiver com a gente. Opa! E se você quiser, né? Se você tiver quiser passar isso para elas, depois mesmo para quem não pode estar aqui ao vivo, um presente especial só para elas. Eu quero! Eu tô vendo um monte de lindeza aqui. Que lindeza que também quer? Eu quero! E aí eu quero que cada um que está aqui com a gente mande aí um aviãozinho para quem puder, para quem você achar que realmente esse papo de constelação possa contribuir, possa clarear de alguma forma, fazer com que essa pessoa aí que veio na sua mente, que você se conectou de alguma maneira aí pelo seu coração, receba também todas as informações, tanta luz que a Ellen traz pra gente, possa também assistir com a gente essa live. Então envia aí o aviãozinho para que mais pessoas possam estar com a gente. Tá bom? Oba! Então, primeiro, dar as boas-vindas para cada lindeza que se juntou conosco até aqui, que se juntará, que receberá. Não sei se a Intac vai deixar salva essa live, mas vamos estar 100% aqui presente.
dizer que eu olho, Sofia, lindezas, para as constelações como um estilo de vida. Eu olho realmente como um convite de redesign. Por isso que eu acredito que a constelação e sua filosofia, e suas possibilidades, e seus conhecimentos, e sua jornada de, né, autorreconhecimento, de autodefinição, como um dos 4 principais pilares de vida. Eu vejo a constelação como um caminho de vida, como um estilo de vida, como uma oportunidade de aproximação de quem de fato somos. E então, quem de fato somos, que eu aprendi mais com as constelações do que qualquer outra ferramenta. Nós somos múltiplos. Nós somos múltiplos em termos de multifacetas, em termos de luz e sombra, em termos de variações, em termos de incoerências, em termos de pulsões que se encontrem ainda em conflito, mas nós também somos múltiplos porque também representamos a continuidade de uma história que começa muito antes da gente ter consciência. Então a constelação, eu tomei uma paixão assim por essa ferramenta quando primeiro entrei em contato com ela há uns 15 anos atrás, porque ela se revelou para mim a maneira mais pragmática, simples, fácil e amorosa de vivenciar essa dimensão do quanto somos múltiplos. Foi o único caminho até 15 anos atrás, porque depois, com outras buscas, isso foi sendo confirmado através de outras pesquisas e estudos, que eu entendi como que, de fato, possibilitador de eu integrar, e todos aqueles que se permitam viver a constelação, estudar a constelação, o consciente e o inconsciente, o sabido e o não sabido. E então nos ajudar a partir disso a descobrir quem de verdade somos, nas nossas necessidades, nas nossas pulsões, nas nossas culpas, nas nossas inocências. Eu não conheço até hoje, passado 15 anos, trabalhando com isso, amando isso, estudando isso, uma ferramenta mais poderosa de gestão de inocência e culpa. E sempre as minhas lindezas me falam assim de como curar essa culpa sobretudo do feminino, de se sentir tão culpada na maternidade, no papel de esposa, de mulher, tanta questão envolvendo merecimento, eu mereço, eu não mereço, como é que eu lido com os múltiplos papéis, e eu não conheço uma ferramenta mais generosa, mais leve de integração das múltiplas possibilidades e de trabalho com inocência e com culpa. Por quê? Porque só com as constelações eu consegui dar lugar às minhas culpas. Eu consegui descobrir que a maior parte das culpas que eu tinha era de buscar estar me tornando quem de mais autêntica eu era. E eu não encontrava um caminho de verdadeira expressão da minha autenticidade antes das constelações, porque toda vez que eu fazia uma pulsão, um movimento de inovação e de autenticidade e de respeito àquilo que me representasse no meu mais sagrado direito de ser quem eu era, eu me sentia culpada. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, inconscientemente, me afastava e me fazia não pertencer à história das mulheres da minha família. Foi só quando eu me apropriei dessa origem, dessa história das mulheres da minha família, e passei a respeitar e a honrar, que eu ganhei força para uma expressão de autenticidade. E então, ganhei velocidade, ganhei profundidade numa mudança sustentável em direção aos meus sonhos mais amados. Portanto, para mim, constelação familiar é um estilo de vida, é um caminho generoso e amoroso de se viver o quanto de fato somos múltiplos e o quanto de fato somos nessa multiplicidade, uma multiplicidade de facetas de nós mesmas, de nós mesmos, mas uma multiplicidade de pulsões que são da continuidade da história da qual a gente faz parte, que começa milenarmente antes de nós mesmos. Sim. Nossa, e é muito bom a gente poder ter acesso, né, Ellen, assim, a essa ferramenta hoje com tanta popularização, né? Hoje é muito mais fácil. Eu, há 8, 10 anos atrás, uns 10 anos atrás, quando eu tive acesso a primeira vez às constelações, para mim foi muito impactante. Eu fiquei no começo com uma certa dúvida. Será que isso tem a ver com religião? Será que isso é misticismo? Eu sou muito racional, então eu fiquei, né, naquela coisa, que eu acho que é o primeiro impacto para todo mundo quando chega até as constelações, né? Sim. E aí eu me permiti viver experiências incríveis e transformadoras
que eu não tenho nem como descrever tanta transformação que ocorreu assim com a minha vida, não só com a minha vida pessoal, mas principalmente como a forma como eu me posiciono em relação à minha própria vida e em relação às pessoas que eu amo. Porque é justamente isso que você trouxe, da gente ficar nesse duelo entre a culpa e a inocência e se permitir fazer o que o nosso coração está sentindo, fazer o que realmente traz essa fluidez, né, de ser quem nós somos, e as constelações efetivamente nos colocam no nosso lugar. E a partir desse lugar, a gente toma toda a força que traz essa velocidade que você falou, que traz essa potência, que traz... a gente estar a postos para viver a vida que Deus criou para nós, né? A vida que Deus nos habilitou. Porque eu falo que a gente já nasce pronto, né? A gente só se perde no caminho, mas nós nascemos prontos, né? Com toda a potência, com toda a luz que a gente precisa ter, né? Que eu falo, não precisa ser na força, pode ser na leveza, na fluidez realmente, né? E quando a gente está no nosso lugar, tudo isso se junta a nós, sem esforço. Né, automaticamente, quando a gente vai para o nosso lugar e a gente se libera para viver a vida plena e fluida que Deus nos criou para ter, a gente realmente se posiciona de uma outra forma e, através do nosso posicionamento, todo o nosso sistema se remaneja. Né? Então, eu me curo e, a partir da minha cura, eu permito que meu filho se cure, que as pessoas vão... O meu sistema todo se movimenta e, por isso, se chamam constelações, né? Porque estamos todos conectados. É claro que cada um vai precisar fazer o seu próprio movimento para permanecer no seu lugar, né? Mas essa conectividade do sistema é uma coisa que me encanta, porque nos permite, através de nós, influenciarmos positivamente a vida do outro. E não só positivamente. Às vezes, quando a lealdade não é no amor que cura, e sim no amor que adoece, a gente pode trazer algumas complicações, alguns emaranhamentos para a nossa vida. E isso torna tudo ainda mais enriquecedor, né, nas constelações. A gente tem várias possibilidades através dessas conexões e desses laços. Então, eu queria que você explicasse para a gente essas leis aí que regem as constelações, pelo seu olhar, pela sua forma de ver tudo isso, né, essas leis e como tudo isso interfere no nosso dia a dia, através dessa conectividade que existe entre quem faz parte do mesmo clã, né, do mesmo sistema. Muito bom. Bom, primeiro dizer que, assim, quando eu primeiro fiz a minha primeira formação de constelação, foi há mais ou menos uns 14 anos atrás, e foi com uma psiquiatra, Dagmar Ramos, lá de Goiânia, que continua trabalhando, sobretudo, com adicção química. E aí, naquela ocasião, já tinha uma organização do estudo das constelações, assim, no Brasil, bem marcada por dois grupos que estavam ali naquele momento se posicionando diferentemente em relação a essas ordens. Em relação ao que era originariamente a proposta do pai das constelações familiares, o nosso amado Bert Hellinger, e o que eram seus grandes discípulos, começando a dar um novo olhar para isso a partir da sua experiência, 30 anos trabalhando com constelações familiares. Aí há mais ou menos uns 2, agora com pandemia ficou até na dúvida de quanto tempo, mas há mais ou menos uns 3 anos eu tive a oportunidade de estar de novo em Fortaleza, fazendo um trabalho sobretudo da relação das doenças com as constelações, e nessa ocasião um dos grandes amigos do Bert Hellinger, ele fez um depoimento muito lindo que impactou muito na maneira como eu olho para as ordens, por isso que eu estou trazendo essa contextualização. Nessa ocasião, ele falou que ele esteve junto com o Bert Hellinger ali nos primeiros anos e que desde o olhar dele, claro, falando desde o ponto de vista dele, o que ele percebeu é que depois de uns 30 anos, o Bert foi por um lugar que daí foi ganhando o nome de constelação espiritual, nova constelação, que era um lugar que não representava o lugar de muitos que já vinham trabalhando com as constelações há 30 anos. Então, primeiro, desmistificar a ideia que existe um caldo único de ordens e uma única maneira de olhar para a beleza do estilo de vida que nos propõe as constelações. Porque, de acordo com o estudioso, de acordo com a focalizadora, com o focalizador, com o terapeuta, naturalmente vai haver uma adição existencial dessa pessoa.
E hoje as constelações são um trabalho tão rico, que atingiu tantas dimensões e que no Brasil se popularizou tanto através do direito de família, e que em alguns países se popularizou muito através da educação, como no México, e que em outros países, como na Espanha, se popularizou tanto através dos relacionamentos amorosos, e foi ganhando tantas especialidades e Não dá para pôr possibilidades, numa caixinha, né? que hoje eu vejo a constelação como uma verdadeira universalidade de possibilidades de ajuda para esse estilo de vida que seja de maior multiplicidade. Então eu comecei aqui falando que somos múltiplos, e eu vejo as próprias ordens e a constelação como Se múltiplas, multiplicando. sendo construída por múltiplas facetas. E eu, como não sou ativista, eu defendo muito que o bom lugar é o lugar do pertencimento de todas as facetas, e de todos os olhares, e de todos os discípulos. Nada mais sistêmico que isso, né? Nada mais sistêmico do que isso, nada mais Bilight do que isso, nada mais leve e luminoso do que isso. Então, faço esse recorte para dizer que a abordagem que eu trago das constelações é que não existem ordens fixas. A minha maneira... das ordens, você quer dizer, né? Assim, a minha Também principal... por essa a minha visão. principal inspiração, a minha principal referência e olhar, desde a minha experiência trabalhando com isso há 14 anos, é que as ordens não são ordens. Elas não são fixas. E elas não são as mesmas em cada sistema. E elas vêm se redesenhando com a complexidade do quão múltiplos somos. Nossa, falei, parece que eu não falei nada. Então agora... Não, eu entendi tudo. Vamos ver se o pessoal entendeu. Vocês entenderam aí, Kelly? Agora vamos traduzir. Tecla SAP. A primeira coisa é sair da ideia que existe uma coisa fora da gente que tem a regra de como deve ser. Não tem nada fora que seja dono da nossa harmonia, da nossa paz. Nada. Nem mesmo um estudo antropológico, psicanalítico, sociológico, teológico, como é e representa a constelação familiar, no sentido de um caminho único. Ou seja, não existe um caminho único de ser feliz. Não existe um caminho único de estar você no seu melhor lugar. Mas as constelações, com as suas múltiplas hipóteses, podem nos ajudar muito. E a síntese que eu faço dessas ordens, que quando eu primeiro aprendi, há 14, 13 anos atrás, elas eram bem marcadas, elas falavam especificamente da ordem da hierarquia, da ordem do pertencimento, da ordem do dar e do receber, que nós insistimos em apresentar assim, porque assim nos foi apresentado lá na origem. Com a prática, eu fui vendo as suas inúmeras nuances. Então, o que é a ordem do dar e do receber num estilo clássico de família, não é num estilo novo. O que está em ordem, eventualmente, este ano, em minha vida, pode se revelar em desordem daqui a 2 anos. E o que um dia teve ordem em minha vida há 10 anos, pode, de repente, com a evolução e com a mudança, se revelar agora em pandemia como algo absolutamente fora da ordem. Mas ela, então, qual é o parâmetro? Pirou? E agora? Perdemos as referências? Fazemos o quê? Olhamos para dentro. Nos comprometemos, sobretudo, com um tripé. Então, ainda ontem lá para as minhas alunas, lá na turma 2 das alunas do Bilight, alguém me perguntou sobre como lidar com determinada adversidade. E eu respondi lá o que eu te respondo agora, como minha primeira visão sobre as ordens, sobre os parâmetros, sobre os critérios de estilo de vida sistêmico. Lá eu respondi que, assim, se isso está tão em transformação, está tão vivo e está tão orgânico, aonde eu me apoio? Para onde eu vou? E a minha experiência me comunica que eu vou por um tripé. De novo 3, de novo uma trindade. Mas é uma trindade que ela está buscando mais dentro do que fora. Ela está buscando mais em conhecer a tua história, tal qual ela é, de toda a sua ancestralidade, conhecer com um nível de autoconhecimento, como honrar-se no sagrado direito de ser quem você é, mas que chega com muito tendo acontecido antes de você. Então, conectar, integrar, conhecer, aprender a respeitar tudo que foi antes de você e permitiu que você estivesse aqui agora. Autoconhecimento. Um vértice desse tripé. Outro vértice
quanto mais eu me conheço e conheço a minha origem e conheço a minha ancestralidade e o que foram os mindsets e crenças e possibilidades e destinos de todas as pessoas que vieram antes de mim, de todos os profissionais, de todas as relações amorosas, de todas as mulheres, de todas as afiliações, mais eu acabo tendo que me comprometer em algum nível com estudar. E o que mais? Estudar mesmo. E realmente sair de uma zona de comodismo e de mais do mesmo, de que assim, meu Deus, isso é tão inusitado, como é que isso exerce influência sobre mim? Bora estudar, bora sair da crendice, do misticismo e vamos entender a profundidade e a ciência que tem por trás disso. Então, segundo vértice, estudar, conhecer, com tantas possibilidades, com o Intact trazendo pós-graduações, com tanta coisa no YouTube, hoje não tem mais desculpa. Integrar quem eu sou, da onde eu venho, qual é toda a minha história ancestral naquilo que eu alcance, estudar e, por último, a partir disso, realmente me posicionar. Para mim, isso é o que vem antes de qualquer coisa. Para dentro disso, me conhecendo então muito melhor, a partir de quem eu me determino, da minha identidade, do meu projeto de vida, das minhas influências, das minhas heranças e do que mais eu vou estudando, eu reconhecer que existe muita influência sobre mim em tudo que tem acontecido antes, e isso fala de uma ordem de hierarquia, que o que veio antes tem precedência e influencia, goste ou não goste, queira ou não queira, como é a gravidade, ocorrendo antes mesmo de você conhecer e independente de você concordar. Então existe precedência. Você nunca está neutro e nada é neutro. Então essa é... Tudo tem uma influencia. intenção, né? Tudo influencia. Tudo influencia. Tudo que aconteceu 1000 anos antes de você nascer. Tudo que aconteceu na barriga da tua mãe. Tudo que estava acontecendo quando seu pai e sua mãe se encontraram, se amaram, quando pensaram ou não pensaram em você, quando aquela tragédia aconteceu, quando, enfim, houve aquele destino, seja o que quer que tenha sido, se foi, é porque em algum nível era o que precisava ser. Tudo influencia, nada é neutro. É a minha primeira interpretação do que seria a clássica ordem da hierarquia. A segunda ordem mais clássica fala desse pertencimento, fala dessa lealdade, dessa dimensão mais inconsciente do que consciente para a maioria, de ser reconhecido, ser amado, ser amada dentro de um grupo, de sermos sociais, de sermos então parte de uma história e de estarmos tão continuamente em culpa ou inocência de acordo com quão dentro da influência nós estamos. Então essa segunda ordem mais clássica que fala da ordem do pertencimento, eu interpreto como sendo basicamente o convite, a necessidade de você sempre validar tua culpa e tua inocência em relação à tua identidade e ao teu projeto de vida. Se eu não tenho uma bússola, se eu não tenho um norte verdadeiro, pautado na minha decisão e na minha vontade de para onde eu quero ir, como é que eu realmente terapeutizo ou trabalho ou conheço culpas e inocências? Se eu não controlo, se eu não meço. Então, a segunda ordem clássica da constelação nos fala da sagrada necessidade de pertencer, goste ou não, e da amoralidade do pertencimento, o que significa dizer que se você faz parte de uma família, vou exagerar para realmente fixar, se você faz parte de uma família em que todos os envolvidos são estupradores, se você não se tornar uma estupradora, um estuprador, você vai se sentir culpada. Agora, como é que eu posso dar lugar à minha culpa se eu não me decidir a ser ou não ser um estuprador? Se eu realmente não me conheço e observo a partir de uma decisão e de tendências, pulsões e sensações em torno disso. O parâmetro vai ser sempre o teu norte verdadeiro, a tua identidade, o teu projeto de vida. Porque é caminhando em direção a ele que você vai observar experiências. Tipo assim, nossa, quanto mais próximo eu chego, mais culpa. Quando eu me afasto, mais inocência. O que será que isso me diz? Então, a minha percepção sobre a ordem do pertencimento é de que é inevitável pertencer, mas dá para harmonizar o pertencimento a quem de mais autêntico eu sou, se eu respeitar
melhor a minha história. Então, eu não estou refém, não é uma sentença, eu não estou condenada ou condenado ao A ser igual, destino né? que os meus antepassados tiveram, mas eu estou mais obstaculizada, mais dificultada, com menos velocidade em direção ao meu projeto de vida, com menos facilidade, se eu não conheço, se eu não integro, se eu não aprendo com isso. Então, essa é a minha interpretação da segunda ordem. E a terceira clássica ordem, que seria a ordem do dar e do receber, que tudo coopera para a harmonia, que tudo coopera para realmente uma recíproca cooperação. A minha maneira de olhar para isso é que todos nós temos nossos temperamentos e nossas tendências ou a mais dar ou a mais receber. E isso vai se construindo ali muito antes da gente se dar conta. E a questão não é a gente, enfim, deixar de ser quem a gente é nessa tendência, mas é a gente se trabalhar um pouquinho em torno de um caminho mais do meio. Um caminho que ele pode não ser perfeito, um caminho que ele não me garante que eu vou me tornar de um extremo o outro extremo, mas que é sempre um passo a mais para dar. Porque uma coisa que eu gosto muito, desde a minha experiência de observar, é que não é exatamente sobre aonde a gente vai chegar, mas é quem a gente vai se tornando mesmo. E uma coisa que dificulta muito as lindezas é a ideia do verdadeiro equilíbrio. Tipo, mas o que é idealmente equilibrado para uma esposa, né? para uma mãe? O que é o caminho do meio para você, Ellen, para você, Sofia, para a constelação familiar? Não é o que é o nosso caminho do meio, que é caminho do meio, que é ordem do dar e do receber, para quem está perguntando. O que é equilibrado para quem está performando há 15 anos numa jornada, não é equilibrado para quem está começando. Então, não é buscar fora o equilíbrio do dar e do receber, é buscar dentro, é dar o seu próximo passo. Então, a minha interpretação, o meu olhar em torno da terceira e última ordem clássica da constelação, que é de ordem do dar e do receber, é apenas dê o seu próximo passo de caminho do meio. Apenas teste, apenas observe, apenas aprenda com isso. E a partir da sua coleta de dados e da sua aprendizagem, formule novas possibilidades, novas decisões, novas escolhas e avance. Avance para onde, criatura? Para onde você está querendo ir? Para dentro. Para a tua versão mais autêntica de saciamento das tuas necessidades humanas, universais e não julgáveis, que te torna quem de mais singular e único você é no seu sagrado direito de ser algo que ninguém mais pode ser. Porque só você, com a tua história, com as tuas forças, com as tuas fraquezas, pode fazer algo de muito único, sem o que o universo não se torna quem ele é. E é por isso que eu acredito que as constelações é uma das principais ferramentas de conexão com propósito, de conexão com autenticidade, de conexão com isso de único que cada um tem, que é, peraí, isso de único que eu vim aqui fazer é o quê, Ellen? As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Qual é o meu propósito? Não sei se eu estou vivendo o meu propósito. Quem que é essa criatura de sagrado direito de ser quem eu sou? Pelo amor de Deus, não sei nem de onde eu nasci, para onde eu vim, para onde eu vou. Ok. A constelação pode ajudar muito. Porque se você para olhar a história de todos aqueles que vieram antes de você, olhar em direção ao seu sonho mais amado e aquilo que mais te pulsa, mais te chama como projeto de vida, como identidade, você já tende a encontrar pistas de singularidade, de algo que não está na moda, de algo que não é todo mundo que está procurando. Porque é algo que é um quebra-cabeça apenas da sua própria história, com a sua experiência, e que é só seu, por mais coisas em comum que tenham com outras pessoas. Perfeito, perfeito. Eu adoro ouvir você falar e é muito legal. O ano passado eu terminei uma formação em constelação sistêmica evolutiva, que é justamente essa constelação que não olha para rótulos, né? Durante toda a formação, foi 1 ano e meio, a Carol, que foi a professora, ela sempre falava, a verdadeira constelação, ela fala com a alma, ela não segue regras, não tem esse negócio, se é um excluído, vai ter um viciado na família, se tem um excluído, não tem essas regras, não existe isso. Quem fala é a alma, então a gente tem que aprender a ouvir a nossa alma. E ela fala com a gente o tempo todo. E eu percebo que as pessoas se distanciam, às vezes, do seu sentir, né? Do que realmente você sente.
E aí, quando a gente entra nesse caminho que você está falando aí, desse quebra-cabeça que é só seu, quando a gente se permite silenciar a mente e realmente ouvir só a alma, a gente ouve as respostas. A gente nem precisa estar numa constelação para isso, porque a nossa alma fala com a gente o tempo todo. E ela traz as respostas que a gente espera. Só que às vezes nossa mente está tão ansiosa e está tão confusa, né, que a gente precisa limpar, respirar, se conectar. E é por isso que as meditações são tão importantes. Está aqui, ó, meu ritualzinho da manhã, da noite, ó, boa aluna. Aqui. E coisa boa a gente passa para frente, né? Então as minhas alunas também já estão aí, Michelle, as meninas estão tudo aí, as duas Michelles que são minhas alunas, a Lu, todas, ó lá, ó, todas foram indicadas para entrar lá e comprar a vela e o ritual e tudo, porque faz parte, é importante, não só por ter, mas você ter as coisas, né? Eu falo, os pontos são pequenos lembretes que a gente vai se dando de presente, que faz a gente se reconectar com essa essência. Rô, você tá aí também, lindeza, meu amor. E esses pequenos pontos, pequenas lembranças, como um quadrinho como esse, uma vela, um incenso, qualquer coisa que você queira que simbolize essa sua intenção em estar mais conectado com você, em se voltar para dentro, em perceber o que sua alma fala com você. A gente precisa ter esses marcadores pontuais. Eu acho isso muito importante. E quando você fala em que autoconhecimento é um dos pilares que realmente fazem com que você consiga materializar, ir para a ação, dar esse passo adiante para dentro, né? Para dentro de você. Isso é fundamental, porque infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Cada um no seu tempo, muitas pessoas ainda estão só no mental, só no mental. E o mais importante é entender que a gente não desconecta uma coisa da outra, a gente integra, né? Todos esses corpos, a gente precisa integrar, porque nós todos somos seres integrais, né? Nós todos estamos aqui num processo com todos os nossos corpos e a gente precisa olhar para cada um deles. Não adianta a gente ficar só no físico, só no mental e não buscarmos o que a gente tem lá dentro. E como as constelações conseguem, principalmente com esse novo olhar em relação às constelações, né, Ellen? Como você bem trouxe, de 2, 3 anos para cá, a gente está tendo essas possibilidades muito maiores de ouvir a nossa alma, de realmente nos conectarmos com as pequenas peculiaridades, assim, os pequenos sinais que ela vai nos dando assim, ao longo da nossa vida, do nosso dia, com pequenos pontos que nos trazem de volta para a gente, né? Que nos fazem olhar para dentro da gente e nos colocarmos principalmente a serviço de nós mesmos. Né? Uma das perguntas que eu mais faço para as meninas é: você está a serviço de quem? As suas escolhas, as suas iniciativas, os seus passos estão indo a serviço de quem? Né? Se é um sentimento que está te dominando, é uma raiva, é uma emoção, é o quê? O que está te controlando? Se não é a sua essência mais profunda, tá tudo errado. Vamos olhar de novo, vamos tentar fazer de um outro jeito, né? Vamos ajustar aqui e ali até que a gente encontre uma forma mais fluida disso tudo acontecer. E é muito gostoso a gente ver que muitas pessoas hoje estão nesse caminho e possibilitando isso a outras pessoas, cada vez mais e mais, né? E é muito gostoso te ouvir falar sobre isso, porque você tem uma clareza, uma forma de se expressar que torna tudo isso fácil, né? Da gente ouvir, da gente compreender, né? Um amor tão grande que você passa quando você fala, que é tão gostoso, eu ficaria aqui a noite inteira te escutando falar. Que delícia. Deixa eu te responder. Tem uma lindeza sua aqui, perguntando, e a razão? Posso responder? Pode, por favor. A Michele Souza, 695. Eu vou responder algo que, assim, me toca muito, porque foi uma necessidade muito grande da minha parte responder essa pergunta. Então, na hora que ela chamou, tocou aqui meu coração. E a razão, né, Michele Souza? Bom, primeiro dizer que hoje a neurociência prova que nós somos seres irracionais. Então, não é a constelação falando, não é uma filosofia falando,
Não são os sábios milenares falando que somos seres racionais. É hoje a ciência padrão A de pesquisa falando que somos seres irracionais. E os principais autores sobre isso, da neurociência, no mundo, e também um maravilhoso brasileiro, ele fala desse mecanismo que a gente tem de funcionalidade neural, que é do sistema quente-frio e frio-quente, ou do sistema quente do sistema frio, ou do sistema bottom-up ou up-down. Que significa dizer que a maior parte dos nossos processamentos são completamente automáticos, completamente irracionais. E que se assim não fosse, nós não teríamos condições de sobrevivência. Duro pensar nisso, né, numa sociedade materialista, paternalista, como ainda nos encontramos. Como dizer, batalhei a vida inteira para racionalizar tudo. E agora quem sou eu? Não sei mais quem eu sou. Yes, baby. A ciência prova que somos seres irracionais. Mas tem muito o que dá para fazer com isso. Tem muito o que dá para a gente se conhecendo, estudando e se orientando em direção a um verdadeiro norte, de um projeto de vida e de uma identidade, de gerir, de aprender, de crescer. Tem margem de mais se conectar com a tua essência, com a sua personalidade, de mais se aproximar com a tua autocompaixão, com a tua empatia, com a tua generosidade. Dá para trabalhar o que a gente traz todos nós como qualidade humana verdadeiramente do que somos, que é de nos fazer seres humanos integrais. Dá. Mesmo sendo irracionais, dá para evoluir. Mudar é possível. Tudo isso está confirmado e comprovado cientificamente. E para reforçar essa mesma pergunta e a razão, recentemente eu vi muitas das minhas alunas falando de um documentário que já tem em torno de uns 10 anos, se eu não estiver enganada, que é o documentário que está na Netflix, chamado I Am. Esse documentário, ele fala um pouco das pesquisas do Institute of Heart Maths, que é um instituto de matemática do coração da Califórnia. Eu tenho até um vídeo lá no YouTube falando sobre a prática da coerência cardíaca, de como a gente aumentar a coerência cardíaca, que é inclusive um viés, uma versão científica do que a gente muito pratica de meditação de corações gêmeos, que é uma das principais práticas, de fato, da linha de medicina energética de Pranic Healing, que eu defendo, que eu participo, que eu amo, e que é uma das 4 ferramentas, assim como constelação, que mais transformaram a minha vida e que eu mais uso com as minhas lindezas, mentoradas e alunos. O que é esse documentário I Am, do Netflix, fala que é uma evidência de 30 anos de estudo do Institute of Heart Maths, uma coisa assim. Eles provam que o campo eletromagnético, físico mesmo, do nosso órgão, do coração, ele é infinitas vezes maior do que o campo eletromagnético do nosso cérebro. E que, de alguma maneira, que eles ainda estão estudando como o coração e a sua reverberação sabe de respostas que se confirmarão na sequência dos testes científicos antes da realidade, antes do cérebro. Assistam o I Am. Vejam um pouquinho no YouTube sobre coerência cardíaca para entender o quanto razão não está separado de emoção e não está separado de essência. E essa separação didática que construímos um pouco para dar conta didaticamente dos nossos estudos e de nós mesmos, mais nos confundiu do que nos ajudou até aqui. E a terceira e última complementação dessa pergunta que eu queria fazer aqui é que pré-Cristo, Buda falou nisso, Platão falou nisso, Pitágoras falou nisso, de que a gente tem um conflito mesmo, uma entropia, um acúmulo de incertezas que advém de 3 grandes forças. Demos a ela um nome de razão, emoção, essência, como for. Que é a nossa parte mais instintiva, denominada de id. Freud foi quem começou a dar nome para isso, mas os pré-socráticos já falavam nisso, né? Buda falou nisso em termos da alegoria que existe ali de Arjuna no Bhagavad Gita, que é de você ter uma carruagem, você tem um guia, você tem os cavalos, perdão,
Os você tem um cavalos, guia e você tem um informador. E aí veio Freud, deu um nome para isso. Ele chamou o cavalo instintivo, que vai mais irracionalmente mesmo, como um animal, nossa versão mais animal, de id, de mais instintiva. Chamou o guia, esse mais racional, discernindo melhor, de ego. E chamou esse auto-observador de superego. De acordo com os estudos e com as tradições, essa trindade vai receber múltiplos nomes. Mas todas elas vão nos comunicar que nós não somos ou razão, ou emoção, ou essência. E que tudo isso, na verdade, acontece junto. E que é possível estudar, compreender mecanismos que são aparentemente irracionais. Porque tudo isso está contido, sistemicamente. Sim. É como se tudo fosse parte do todo, né? E é por isso vem a integralidade do nosso ser, né? É daí que vem essa ideia de sermos seres integrais, né? Tudo funciona ao mesmo tempo agora. Não tem como a gente separar. Não, agora o meu id está falando, agora o meu ego está falando, agora o meu superego está falando. Não tem como, tá tudo funcionando ao mesmo tempo agora. E vem aí também, Ellen, para complementar um pouquinho a questão das 3 inteligências, né? Que a gente não tem só... Eu acredito em muitas outras inteligências, mas a ciência hoje traz para a gente pelo menos 3 inteligências já catalogadas, vamos dizer assim, que é a cognitiva, né? A neurológica, a emocional e a espiritual. A gente, há alguns anos atrás, a gente não encontrava conteúdo científico que fundamentasse essa inteligência espiritual. E de 10 anos para cá, esses conteúdos vêm se estabelecendo e a gente vem conseguindo comprovar muitas coisas que antigamente eram vistas como crenças, como superstições, como realmente inteligência que atua sobre os nossos corpos e que podem ser mensuradas, né? A medicina energética também vem muito disso. A gente já tem vários estudos, já tem universidades no mundo aplicando a medicina energética como ciência, né? Então, assim, é meio que querer viver fora da realidade, achar que tudo isso não existe, ou que a gente é só razão, ou que a gente é só emoção, ou que a gente é só espiritualidade. Eu acho que eu acho não, né? A ciência já comprova que nós somos tudo isso juntos, né? Tudo isso ao mesmo tempo. E é isso que traz, né? E torna o ser humano essa coisa tão incrível, né? Essa máquina tão potente, tão abundante, né? E tão maravilhosa que é o ser humano, né? Acho que o que nos diferencia dos outros animais, eu acho que é essa maneira e essa liberdade que nós temos de fazermos o que quisermos com tudo isso, né? Ou, se não o que quisermos, porque sem conhecimento e sem autoconhecimento e sem projeto de vida, a gente nunca faz o que a gente quer, né? A gente só vai repete. sendo levado, né? É A gente só coisa que tá no repete. controle, né? A gente só repete, a gente só repete. Mas se não fazer o que a gente quer, pelo menos se transformar e evoluir e contribuir melhor a partir dessa jornada, né? Então, fazer dessa jornada algo realmente valioso. Com certeza. Buscar deixar algo além do que só estar vivo, né? Deixar realmente um legado, uma experiência, uma contribuição, né? Para os nossos, pelo menos, se não for para muitos, mas que seja pelo menos para os seus, né? Para os que a gente ama, para os que estão mais próximos de nós. Isso é muito lindo. Sim. Muito bom. Bom, o nosso tempinho está quase acabando. Eu queria perguntar aqui para as meninas, para o pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser deixar tiver alguma dúvida para perguntar para a Ellen. Você também, Ellen, se quiser complementar alguma coisa que você acha que ficou faltando, falar. Super feliz aqui pela oportunidade de bater esse papo de alma mesmo com vocês, né? De ir fundo na toca do coelho, como eu gosto de falar, das possibilidades, né? Não para engessar, não para mais uma regra, para me sentir mais eu fora do prumo, para mais uma vez me culpar, me criticar, me condenar ou me queixar, mas para realmente me conectar, né? Aprender a me amar. Então, assim, bem feliz mesmo por essa oportunidade. Estou vendo aqui que o Stanley perguntou e as inteligências múltiplas.
descobertas por Gardner. Eu desconheço o trabalho do Gardner. Você conhece, Sofia? Conheço sim. O Gardner, ele fala sobre as múltiplas inteligências no sentido de que o nosso... Mas o trabalho do Gardner, ele fala de múltiplas inteligências, mas ele está focado na inteligência cognitiva, tá? Ele são as várias habilidades da nossa inteligência cognitiva, neural mais mecânica mesmo, todas as possibilidades do nosso cérebro, e aí ele entra um pouquinho nas inteligências socioemocionais, nas habilidades da inteligência emocional do Daniel Goleman, mas não chega na inteligência espiritual. Ele se condensa aí entre essas duas inteligências. Mas é muito interessante o trabalho dele. É bem legal. Ele fala muito sobre o cérebro reptiliano, a questão dos instintos, das coisas involuntárias, das inteligências, dos mecanismos que a gente faz sem perceber que a gente faz. Ninguém precisa te ensinar a respirar, ninguém precisa te ensinar a ir no banheiro, essas coisas assim. E como essa inteligência interfere nas outras e como a inteligência, por exemplo, mais cognitiva mesmo, interfere também nos outros aspectos da inteligência. É bem legal o trabalho dele. Muito legal. Amei a Ellen. Lógico que você ia amar a Ellen. Você acha que eu ia trazer qualquer um aqui, gente? Pelo amor de Deus, nada mais do que a melhor. Eu amei estar aqui com vocês. Eu acho que as pessoas assim estão numa fase de busca, né, de querer o algo mais, de estarem realmente à procura do que nos conecta com nós mesmos, né, desse encontro de alma mesmo. Eu acho que não só em função da pandemia, mas de uns anos para cá a gente tem percebido, né, que as pessoas têm, eu pelo menos, né, tem chegado mais próximo a mim essa busca das pessoas, né? Eu tenho visto muito mais isso do que há alguns anos atrás. E foi por esse motivo, Ellen, que eu desenvolvi a Intac. Eu estou há quase 2 anos estruturando essa empresa e construindo os cursos assim, com todo cuidado, com toda a minúcia, com o que eu realmente acredito ser o melhor para proporcionar para os meus alunos. E o objetivo da Intac o meu principal objetivo com ela é trazer estudos, fundamentação científica, embasamento teórico, criar artigos, criar pesquisas, encontrar pessoas que queiram realmente testar, como você sempre diz, né? Vamos testar. Não acredita em mim, testa, vamos colocar em prática, vamos buscar o que todas essas práticas integrativas, o que as constelações, né, o que a neurociência tem para trazer para a gente como realmente não uma verdade simplesmente dita, mas eu busco pessoas para participarem da Intac que realmente tenham esse engajamento de querer construir algo que está iniciando, em sentido de pesquisa mesmo, de colocar a mão na massa e testar, né? E ver o que mais é possível, né? O que mais o universo nos traz, o que mais o universo pode nos propiciar e possibilitar na busca para tornar tudo isso cada vez mais científico, cada vez mais próximo da realidade de cada um. Porque eu acredito muito que se as coisas são comprovadas, são mensuráveis, não é nem comprovadas, mas mensuráveis. Quando a gente consegue mensurar as coisas, elas podem ser transmitidas com mais clareza e mais facilidade. E o meu objetivo com a Intac é isso. E eu falo que isso é tão incrível, porque o dia que, por exemplo, do curso básico lá de Pranic Healing, que eu consegui pegar a energia e sentir na palma da minha mão o quanto aquilo era real, físico, eu falei, nossa, eu acho que eu estou no caminho certo, porque é isso, é testando, é experimentando, né, experienciando as coisas que a gente consegue validar realmente com efetividade e com clareza. É muito mais fácil a gente ter consciência das coisas quando elas são mensuráveis. Eu acho isso muito importante. O meu objetivo, meu propósito de vida é esse. É realmente trazer para todas essas práticas, para todas essas teorias novas, né, inovadoras, uma verdade científica, uma concretização em artigos, em publicações. Então é isso que me move, assim, é o meu ideal de vida, eu amo. E eu te desejo todo sucesso nessa trajetória linda, nesse propósito que conecta e traz possibilidade de ajuda a tantas pessoas. Parabéns, viu? Obrigada, gente. Eu vou contar aqui a surpresa para vocês. Eu vou liberar um código para quem quiser fazer inscrição na Intac. Colocar na página de inscrição,
tem o código do consultor. Colocar Ellen Lisboa vai ficar com a mensalidade, a matrícula gratuita. Então, a pessoa que colocar lá Ellen Lisboa na hora de fazer a inscrição vai ter a matrícula gratuita, tá bom? Vou liberar da matrícula. Matrícula Para todo mundo que estiver gratuita! assistindo a nossa live. E para suas alunas também, se você quiser disponibilizar, eu posso fazer um materialzinho para colocar. E a gente tem vários conteúdos, e-books gratuitos lá na página do site, que quem quiser também baixar e construir, receber um pouquinho dos Eu conteúdos, quero, né? eu quero. A gente tem um material bem legal lá. O primeiro que eu coloquei foi de gestão de tempo. Tá super legal, com bastante tecnologia nova para como a gente conseguir melhorar, gerenciar todas essas infinitas possibilidades que a gente tem num dia e dar conta com mais leveza de tudo que a gente precisa não, né? Tudo que a gente gostaria de fazer, né, com mais facilidade. E o outro é sobre metas e objetivos. Como construir, como identificar e como conseguir pautar a sua vida em metas que sejam um caminho para você chegar à sua essência em realmente quem você é. Então, esses 2 e-books já estão lá gratuitos. Quem quiser é só se cadastrar lá para receber. E quem tiver interesse em conhecer os nossos cursos, tem lá o contato no WhatsApp, é só entrar em contato com a gente. E para quem for aluna da Ellen, quem estiver assistindo a live, não tem matrícula, livre da matrícula. Tá bom? Muito bom. Muito feliz. Gratidão, amada. Faz depois para mim um materialzinho assim, só com um site certinho, com o login, senha, que daí eu mando para todas as alunas. Tá bom. Muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, pela sua confiança de estar aqui comigo, né? Pelo carinho de sempre, a atenção de sempre que você dedica não só a mim, mas a todas as suas alunas, né? E gratidão mesmo, assim. Com toda honra, com todo amor. Se for ficar gravado, você me avisa. A gente também manda isso para todas as alunas. Tá bom. Eu quero aproveitar para encerrar deixando aqui, então, um convite, né? Um recado. Sempre antes de qualquer ação, e eu ensino isso, as lindezas, né? Eu faço uma invocação, um agradecimento, acendo uma vela, um incenso, porque nada é neutro e eu procuro, então, ser a minha própria auto-influência mais positiva. Antes, então, da nossa live, eu estava aqui intercedendo, meditando, abençoando você, a Intac, todos os envolvidos, a quem alcançasse esse trabalho, essa live, e pedir uma palavra que realmente viesse a fazer mais sentido, a ser recebida como realmente maior ajuda depois dessa nossa soma de energias. E a palavra que me veio foi essa. Oh. E a constelação familiar foi, com toda certeza, a ferramenta que me ensinou o significado disso. De que quando a gente não pausa, quando a gente realmente não dá lugar para viver outonos e invernos, eles vêm forçosamente na nossa vida. Então eu queria encerrar essa live convidando cada lindeza, cada pessoa que acessa esse conteúdo, a fazer uma pausa para realmente refletir sobre tudo isso, o sentido que isso tem, o valor que isso tem na sua vida, individualmente falando, sem regras, sem realmente ordens externas, mas sentido interno, valor interno, para que essas pessoas possam se permitir 5 minutinhos, 10 minutinhos de verdadeira reflexão e de deixar isso ecoar internamente, como um tipo de meditação, de prática de presença, mas algo que saia do ideal, algo que saia ali do mental, do cognitivo, de eu já sei como faz. Não é sobre saber como fazer, é sobre fazer. É sobre se tornar, ser a sua pausa, ser o seu espaço de deixar ser, que seja por 3 minutinhos, depois de tanta informação compartilhada aqui com tanto amor. Esse é o meu recado, esse é o meu convite, e essa é a minha maneira de agradecer a existência de cada lindeza aqui, o teu tempo, o teu convite, Sofia, da Intac e de cada pessoa que esteve com a gente. Gratidão mesmo, de coração. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço também a cada um de vocês que acompanhou aqui com a gente. Eu vou tentar deixar eu vou deixar, né, salva. Acredito que não vai ter nenhum problema. E se de alguma forma fez sentido para você, encaminha para outras pessoas poderem assistir também, porque ouvir a Ellen sempre é, no mínimo, reconfortante, no mínimo te dá um gás, assim, para encontrar-se com si mesmo, né?
E essa pausa aí é o que a gente falou, né? Dá um tempinho para se ouvir, para se sentir, para se conectar realmente com quem a gente é. E gratidão por estar sempre me lembrando de fazer isso. Ai, que delícia. Vou deixar aqui para quem quiser tirar foto, ó. Vou tirar um print e aí eu coloco depois nos comentários da imagem. Tirou? Tirei. Obrigada, pessoal. Vamos finalizar, então. Gratidão, Ellen. Muito obrigada mesmo. E, gente, Ellen tem um método maravilhoso, o método próprio dela, Be Light, que aqui no Instagram dela vocês conseguem acessar, entrar no link para conhecer mais. Também tem bastante conteúdo gratuito maravilhoso. Tem o YouTube dela, que tem vídeos incríveis, assim. Eu falo que quem segue o YouTube da Ellen não precisa de terapia. Ali tem tudo. É verdade, Delícia. gente. Olha, com o YouTube da Ellen, só não se cura quem não quiser. É. Então vem para o YouTube, vem para o Telegram receber áudios gratuitos diários. Eu espero vocês com todo amor, com todos os meus mais profundos beijos profundos na alma, viu? Obrigada, Ellen. Um beijo, fiquem com Deus e fiquem na paz. A gente se vê por aí, gente. Tchau. Tchau, tchau.